Supremo Tribunal Federal deve votar em fevereiro o recurso em que a família de Aida Cury, jovem de 18 anos, estuprada e assassinada em 1958, no Rio de Janeiro, tenha o, abre aspas, direito ao esquecimento, essa expressão, relacionado ao crime. A ação é contra a TV Globo, que abordou o crime no programa Linha Direta Justiça em 2004. Os familiares alegam que a mídia deu intensa cobertura à época, mais de 50 anos atrás. De forma prática, a gente vai entender um pouco melhor, claro, agora esse conceito, mas é como se houvesse um apagamento dessa história. Mas vamos chamar quem entende. Adriele Brito é jurista, pesquisadora e advogada, especialista nas áreas de tecnologia da inovação, internet e jurisdição, governança da internet, direito público, constitucional e digital. É uma das sócias fundadora do escritório de advocacia Aires Brito. Como vai, Adriele? Bom dia. Olá, Maria Tereza, bom dia aos ouvintes do Jornal Rádio Brasil Atual. Obrigada. Bom, cabe lembrar um trecho aqui do que eu não havia lido, né, que o Google e o Yahoo entraram como amigos da corte, amigos Cury, no processo, e o Instituto Vladimir Herzog é a única organização com o pedido de amigos Cury na ação, que apresenta uma tese jurídica baseada no direito à memória, verdade e justiça, garantindo direitos coletivos previstos na Constituição brasileira. Para a gente entender, vou começar, Adriele, o que significa exatamente esse conceito e a que ele se refere, o direito ao esquecimento? Explica para a gente que é leigo no assunto. Claro, Maria Tereza, essa seria uma tentativa de se apagar o que está na internet ou que está nos meios de comunicação ou nos jornais, algo que seja desabonador a uma determinada pessoa, ou no caso da Aida Cury, que seria um pedido feito pela família da Aida para que houvesse um direito ao esquecimento, para que não se tratasse mais desse assunto. Ou seja, como se ele pudesse ser deixado para trás e não pudesse mais ser tratado pela sociedade, pela comunidade. Isso nos parece algo que seria como se fosse algo que tivesse que simplesmente não ser mais conversado sobre isso. Porém, isso é impossível, né? Porque não existe esse direito ao esquecimento para que a cada direito que se corresponde dentro do ordenamento jurídico, corresponderia a um dever. E como nós poderíamos ter um dever ao esquecimento, né? Como se nós conseguiríamos concretizar um direito desses? E isso é muito ruim, porque isso apaga a nossa história, nós temos que saber lidar com os fatos que ocorrem em nossa sociedade, isso não permite um diálogo entre as pessoas, e isso, inclusive, Maria Tereza, permite a não concretização de políticas públicas quando elas são necessárias ao debate público. Por exemplo, no caso da Aida Cury, como você bem colocou, foi um crime de 58, nós estamos aqui já em 2021, mais de 50 anos depois, e para a gente ter uma ideia, no caso, foi um feminicídio, e somente em 2015 nós tivemos uma lei de feminicídio que incluiu ele no rol de crimes hediondos. Então, olha como pode ser danosa a falta de discussão de um tema tão relevante para a sociedade. Como as políticas públicas podem ser demoradas a ser implementadas caso a gente não queira conversar sobre certos assuntos. E acaba até acontecendo, Maria Tereza, algo ao contrário, que é o que chamam de efeito Barbra Streisand. Ou seja, quanto menos se quer falar sobre um assunto, mais ele vem à tona, mais as pessoas conversam sobre ele, e cá estamos nós falando sobre ele décadas depois. Exatamente. Queria fazer aqui uma provocação e aproveitar a sua participação para a gente entender isso, porque eu acho que, enfim, está muito claro na sua explicação que esse julgamento do caso aí da Cury pode comprometer, claro, o curso da história. É como você disse, as coisas que virão. Mas tem o lado da família também, né? De não querer ficar relembrando isso. Como calibrar uma coisa e outra? Isso é exatamente por isso que a questão está lá no Supremo e são eles que vão ter que resolver hoje. Vou resolver, né, amanhã. No caso, hoje a gente está aqui tentando dar uma solução, Maria Tereza, que é, digamos, o estado da arte dentro do Supremo Tribunal Federal em relação à jurisprudência que existe lá atualmente. No passado foi julgado uma DPF chamada DPF 130,
falou sobre a lei de imprensa, né, sobre a não recepção dela, e fala lá o seguinte, né, o Supremo já decidiu isso no passado, em que toda a liberdade de expressão, ela é plena, ela não merece nenhum tipo de censura, e a informação deve correr livremente entre aqueles que buscam o acesso a ela. Porém, lógico que existe um outro bloco que é justamente o que você acabou de falar, sobre a intimidade, a vida privada, o resguardo, né, da família, no caso. Ora, e são dois blocos igualmente importantes, porém, o acesso à informação, ele é primordial para a nossa vida em sociedade. E aí, então, qual seria a fórmula que o Supremo, desculpe, ele consagrou? É que primeiro se dá a notícia, após isso buscam-se reparações, indenizações, direito de resposta, isso também está na nossa lei. E outra coisa também é que o Supremo também já definiu sobre a biografia não autorizada, a publicação de biografias não autorizadas, né, por pessoas que estejam, enfim, com essa intenção de distribuir informação, de se manifestar livremente, né, foi a ADI 4.815 da relatoria da ministra Carmen. Então, eu não tenho que ter a necessidade de buscar uma autorização de quem quer que seja para falar o que quer que seja. Então, nesse ponto, tendo essas duas ações que são importantíssimas, elas já têm aí a sua jurisprudência consolidada no Supremo, eu não precisaria ter uma autorização prévia para falar sobre o que quer que seja. A indenização, ela vem a posteriori, é isso que está também na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, né? A indenização, ela será devida de acordo com, será proporcional ao agravo. Então, nós temos essa fórmula consagrada. O que não se pode ter, Maria Tereza, é simplesmente não falar sobre certos assuntos. Isso é que é muito danoso à sociedade, e ainda mais quando são questões de política pública, de interesse público. Você bem falou, foi uma morte, foi um homicídio, um feminicídio atualmente, né, seria categorizado. Então, nós estamos falando aqui de crimes de ação penal públicas, de titularidade do Ministério Público. Nós não temos aqui nada a falar sobre não falar sobre esse tema. Agora, se carregaram nas tintas na hora de falar sobre o tema, se as questões não foram muito bem colocadas daquela forma, o que cabe é uma indenização. Agora, uma indenização, ela não é cabível apenas se ela for esquecível, digamos assim, ou seja, não é porque algo tem que ser esquecido que somente ele será indenizado. Não, são duas coisas completamente diferentes. É possível, sim, haver uma discussão em sociedade em que todos participem e ainda assim aquele determinado tema, caso alguém se sinta ofendido, ele ainda assim ser indenizado. Aliás, bom, o direito é o que você mencionou, né? O direito à memória, à justiça e à verdade. Isso tem que estar. São valores que a gente não pode, né, perder de vista. E eu fiquei pensando, a hora que eu estava te ouvindo falar, eu lembrei daquele filme. Você já assistiu O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança? Você já assistiu, Adriele? Que é muito curioso, né? A gente, infelizmente, as experiências agradáveis e desagradáveis, elas fazem parte da nossa formação de personalidade e da formação de personalidade, de uma personalidade da sociedade, né, ou da construção social. Eu me lembrei, falando em feminicídio, a gente observa, especialmente no ano passado, um aumento absurdo na pandemia da violência contra a mulher. A violência contra a mulher é uma realidade que aumenta cada vez mais, que tem as raízes no patriarcado e no machismo, e a gente teve uma recuperação de memória importante do trabalho realizado pela Praia dos Ossos, que recupera o assassinato de Ângela Diniz, né? E reedita ou atualiza pelas leis de agora e pelas mudanças sociais o que de fato ocorreu com ela. Dá pra gente traçar um paralelo entre a Aida Cury e a Ângela Diniz nessa construção da defesa do direito da mulher, na sua avaliação? Perfeitamente, perfeitamente, Maria Tereza. É um direito nosso que é conquistado a cada dia que passa. E é justamente essa sensação, né? O direito ao esquecimento, ele pode trazer uma impressão de que, então não vamos tratar desse assunto, vamos deixar para trás. Acontece que vários casos isolados, interpretados coletivamente e de uma forma contínua ao longo de um determinado período, a gente consegue traçar um perfil de uma sociedade, o nosso modo de viver.
Então, isso é que é o mais importante, ou seja, porque senão a gente perde um pouco do parâmetro e da noção de conjunto da sociedade em que vivemos. Isso não pode acontecer. Você muito bem colocou, são coisas que podem acontecer no passado, mas a gente não sabe como é que elas vão ser calibradas no futuro ou interpretadas. Então, a gente não pode, desde agora, chegar e dizer, não, nós não podemos falar desse tema nesse momento, porque isso pode ser de extrema relevância no futuro. Então, somente com o passar do tempo é que nós temos essa noção mais clara do que pode acontecer, e o caso tanto da Ângela Diniz quanto da Aida Cury se trata justamente disso. Estamos aqui ainda hoje a tratar de feminicídio em pleno século XXI, em uma sociedade muito diferente daquela da década, no caso de 50, né, no caso da Aida Cury, e estamos aqui ainda a tratar desses mesmos temas. Então, nós temos sim que cada vez mais ter acesso à informação de forma mais ampla e restrita para todos. E no caso, nós temos aqui, Maria Tereza, um regime constitucional do direito à memória, né? Então, o que a gente pode falar, né? Então nós não temos, o que nós não temos? Se não há o direito ao esquecimento, o que há? Né? Nós temos, então, o direito à memória, que está no artigo 216 da nossa Constituição, né? E, então, ele vai falar justamente sobre isso, sobre a busca da nossa identidade dentro da sociedade brasileira e como isso deve ser retratado. É claro que ali está num capítulo que ele é muito mais voltado para o retrato da sociedade como um todo, né? Ora, mas mesmo assim, nessa forma mais trágica também que as coisas acontecem dentro da nossa sociedade, elas também devem ser retratadas. E elas também devem ter guardadas na nossa memória. Então, é por isso que nós também temos esse direito de saber como é que nós somos atualmente, no passado, e como nós também podemos ser no futuro. A memória também nos serve disso, para que nós possamos nos defender de certas situações que nós não tenhamos a possibilidade de repeti-las no futuro. Perfeito. As atrocidades da ditadura militar são um ótimo exemplo, né? Que a gente não repita a história que não deu certo, enfim. Então, imagina apagar toda a memória do que aconteceu na ditadura, né? Como foi tentado mais de uma vez. Queria só saber, Adriele, está prevista esse tema, essa pauta entrar no STF 3 e 4, é isso? Amanhã e depois? Exato. O Supremo, ele tem uma excelente tradição de colocar em pauta todos os casos para o semestre todo. Tá. Né? Começaram mês a mês, trimestralmente, agora eles conseguiram fazer semestralmente. Isso é muito bom, porque isso dá um rosto, né? Assim, qual é a pauta daquele dia, qual é o tema daquele dia que o Supremo entende ser relevante para a sociedade brasileira. Então, nesse mesmo dia, eles tentam buscar temas próximos também, para que eles sejam julgados em conjunto. No caso da Aida, não, né? Nesse do direito ao esquecimento vai ser somente ele já vai ser um caso aí bastante relevante, e é um leading case, né? Outro tema também é que ele começou, Maria Tereza, para que os ouvintes possam entender bem, como um caso de primeira instância, lá em 2003, 2004, então é um caso que já tem muitos anos, já tem algumas décadas, inclusive. Né? E ele foi meio que mudando ao longo desse tempo. Ele começou apenas com um pedido de indenização por danos morais, né, pela família, e quando ele chegou no STJ, ele pegou essa característica do direito ao esquecimento. Né? Então, é por isso que como eu falei mais cedo, não é porque algo deva ser esquecível que ele deva ser indenizável. Eu acho que são duas coisas que não necessariamente devam andar juntas. E esse processo, ele foi passando por esse processo de mutação ao longo desse tempo, e amanhã, se tudo der certo, se não houver nenhuma outra pauta mais relevante no Supremo, algum pedido de urgência ou algo do tipo, o Supremo vai se debruçar sobre esse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Muito bom. Doutora Adriele Brito, jurista, pesquisadora e advogada, especialista nas áreas de tecnologia da inovação, internet, jurisdição, governança da internet, direito público constitucional e digital, e uma das sócias fundadoras do escritório de advocacia Aires Brito. Doutora, muito obrigada pela participação. A gente vai seguir acompanhando, claro, e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigada a todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.